Olá, meu nome é Luísa Calegaro, eu sou advogada e eu tenho 13 anos de atuação no direito imobiliário e hoje nós vamos falar sobre um instrumento fundamental para a atuação do corretor de imóveis, que é o contrato de corretagem. Você, corretor, sabe como se proteger juridicamente uma negociação? Sabe em que momento a comissão é devida? Ou ainda, se pode ser responsabilizado por problemas no empreendimento, como atraso na obra? Nesse vídeo, então, eu vou explicar o que é o contrato de corretagem, qual a sua natureza jurídica, quais cláusulas são indispensáveis e como esse instrumento, quando corretamente realizado, ele pode proteger a sua atuação profissional. Em primeiro lugar, falando um pouco do conceito legal, o contrato de corretagem ele é regulado pelo Código Civil. Ele trata-se de um contrato típico e autônomo, firmado entre o corretor ou a imobiliária e a parte que contrata os seus serviços, seja o vendedor, o comprador ou o locador. Esse contrato, ele tem como principal objetivo a intermediação de um negócio de compra e venda, um negócio de locação, um negócio de permuta, ou seja, o corretor, ele atua aproximando as partes, mas ele não se torna parte da relação contratual principal, da relação do negócio que ele está intermediando, como a promessa de compra e venda ou o contrato de locação. O contrato de corretagem, ele não possui uma forma exigida por lei, o que significa que ele pode ser verbal ou escrito. Mas quando houver uma cláusula de exclusividade, por exemplo, a forma escrita é obrigatória. Mas mesmo quando não for obrigatória, é altamente recomendável a formalização por escrito. Quando nós estamos falando em contratos de forma geral, a forma escrita é sempre recomendável. Embora o contrato verbal ele tenha plena validade jurídica, a dificuldade pode estar em provar aquilo que foi pactuado. Hoje é muito comum formalizar tudo por WhatsApp, né? Mas nada vai substituir o contrato por escrito. E falando no contrato por escrito ou no contrato de corretagem, quais os elementos que não podem faltar nesse contrato? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a identificação completa das partes, né? O corretor e também a parte contratante. Em segundo lugar, a descrição clara do objeto do contrato, ou seja, qual é o imóvel que vai ser negociado e qual é o tipo de operação que você vai intermediar, se você vai intermediar uma venda, se você vai intermediar uma permuta, se você vai intermediar uma locação. E por fim, esse contrato ele tem que prever também qual é o valor ajustado da comissão de corretagem e a forma de pagamento. E aqui cabe um parêntese importante. Não existe uma obrigatoriedade em seguir os percentuais estabelecidos pelas tabelas dos CRECIs. Esses percentuais, eles são meramente exemplificativos. Então, o importante é avaliar as condições de cada negócio. E outro ponto muito importante sobre a comissão é o momento do recebimento dela ou quando você tem direito a recebê-la. Porque o corretor, ele só faz jus à comissão quando houver resultado útil, ou seja, quando ele realmente aproxima as partes e quando o negócio é concluído. Essa regra, ela está inclusive prevista no artigo 725 do Código Civil. Isso significa, traduzindo em outras palavras, que, por exemplo, só uma proposta assinada, ela não gera direito à comissão. Você precisa do resultado útil. E o contrato de corretagem, ele ainda pode conter algumas cláusulas especiais, como, por exemplo, a cláusula de exclusividade. Havendo uma cláusula de exclusividade, significa que somente aquele corretor poderá intermediar a venda, por exemplo, né, falando de um negócio jurídico de venda, durante o prazo contratual que for estabelecido, né? Ou seja, o contratante, que é o proprietário, geralmente, ele também não pode negociar diretamente com terceiros sem a participação do corretor que tem o direito de exclusividade. Havendo a exclusividade nessa hipótese, se o negócio for concretizado pelo terceiro, até pelo proprietário, sem a participação direta do corretor, mesmo assim a comissão vai ser devida, desde que ele tenha se mantido diligente na intermediação. Ou seja, o corretor ele precisa comprovar que agiu com diligência, que divulgou o imóvel, que apresentou propostas,
que realizou visitas, por exemplo, né? E aí ele faz jus à comissão, mesmo que ele não tenha feito diretamente o negócio. É isso que diz, por exemplo, a jurisprudência. Ela afirma que a exclusividade exige uma atuação diligente do corretor de imóveis. Por isso que se o contratante ele desrespeita essa cláusula de exclusividade e fecha o negócio à parte, mesmo assim, deverá ser paga a comissão para aquele corretor que foi diligente, né? É por isso que a cláusula de exclusividade, ela também deve ser formalizada sempre por escrito e com um prazo de vigência, a delimitação do negócio e as obrigações de cada parte. Essa cláusula, ela tem uma fundamental importância para proteger o trabalho do corretor e garantir essa segurança jurídica. Então, em conclusão, o contrato de corretagem, ele não é uma formalidade, é a principal ferramenta de proteção jurídica do corretor de imóveis. O contrato ele vai delimitar o que o corretor faz, comissão, quando tem direito à remuneração, enfim, é a base para evitar qualquer tipo de conflito e insegurança nas negociações. Por isso, antes de iniciar uma intermediação, você, corretor de imóveis, pergunte-se: eu tenho um contrato escrito com cláusulas claras? Nesse contrato, está definida a comissão, a exclusividade, os deveres e quais são os limites da minha atuação? Se a sua resposta for não, é hora então de revisar esse ponto da sua prática profissional. Eu espero que esse conteúdo tenha esclarecido a importância do contrato de corretagem para a segurança jurídica do corretor de imóveis e obrigada por assistir e até a próxima!